Olá, muito bom dia. Eu sou Viviane Costa. Que bom receber vocês aqui no SBT Brasília, primeira edição. O Felipe Malta tirou uma folga merecida nesta terça-feira, então estaremos juntos até o SBT Brasília, segunda edição. Vem comigo, mande mensagem pra gente, dê a sua sugestão de pauta, comente o jornal, tudo isso pelo Instagram do SBT Brasília, o @SBT Brasília, ou no meu também, que tá aí pra você. Pode colocar, diretor, lá, @ViviCosta_oficial. Manda mensagem, pede um beijo, a gente manda aqui pra você também durante o jornal. Segue a gente, vamos começar o nosso jornal juntos. Já está no ar. Feriado prolongado e muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal. O repórter André Anelli está lá na BR-020, no posto da PRF. Muito movimento por aí, André. Viviane, o movimento aqui é bem tranquilo, uma vez que o feriado terminou ontem, as pessoas já retornaram, na sua maioria, para o seu trabalho, para suas casas. Nesse momento, a BR-020, que liga o Distrito Federal até os estados do Nordeste, tem um movimento bastante tranquilo, sim. Agora, a gente vai mostrar daqui a pouco que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal foi bastante intenso nesse feriado prolongado da Proclamação da República. Só nesses dias de feriado prolongado foram presas 10 pessoas que dirigiam sob forte efeito de álcool. Alguns casos chamaram muito a atenção da Polícia Rodoviária Federal e chama a atenção também porque muitas pessoas insistem em fazer a mistura perigosa entre bebida e direção. E tudo isso somado, é claro, às condições meteorológicas que nem sempre são as mais favoráveis para dirigir. Nesse momento, o céu está nublado aqui na região de Planaltina, pista seca, mas ainda assim é importante o motorista ter bastante cuidado, porque com pista molhada a atenção deve ser redobrada, uma vez que o carro pode deslizar e o motorista pode perder o controle do seu veículo. É claro, se ele tiver sob o efeito de álcool, aí a condição é ainda pior. Os detalhes daqui a pouco. Viviane. É um conjunto de fatores que acaba trazendo mais risco ainda, né? Bom, aqui no DF é comum chover muito nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Por um lado, é bom, reservatórios ficam cheios, o ar limpo, aquele calorão que a gente estava sentindo acabou, a natureza também agradece. Mas por outro lado, a falta de infraestrutura em algumas regiões deixa a situação bem difícil para alguns moradores, como lá na Vila Cauí, Tatuzinho. Uma das medidas para evitar tragédias aqui na região da Vila Cauí seria a construção de gabiões. Aliás, só nesse ano, por exemplo, a forte chuva que caiu trouxe um rastro de destruição. E as chuvas já mostraram sua força aqui no plano piloto também. Na 104 Norte, uma árvore caiu em cima de um carro. Por sorte, não havia ninguém lá dentro. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar os galhos e liberar a pista. Mostro para vocês daqui a pouco. Um esporte está tomando conta de Brasília e olha que nem tem praia aqui em Brasília. Conhece o beach tênis? A nossa repórter Vanessa Vitória foi conferir. O que seria o beach tênis? Um frescobol melhorado, uma mistura de vôlei de praia e tênis? Afinal, tem rede, tem areia, tem raquete, tem bolinha. E amanhã entra em vigor o Auxílio Brasil, o benefício do governo federal que vai substituir o Bolsa Família. O aplicativo do Auxílio Brasil não permite a realização de novos cadastros, somente a consulta. Mas os beneficiários poderão continuar movimentando o dinheiro normalmente pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, recargas e transferências via Pix. Ainda vamos falar sobre algumas mudanças no Pix, o sistema de pagamento instantâneo que valem a partir de hoje para dar mais segurança aos usuários. E que tal adotar um pet? Tem uma dica bem legal para você. Também vamos falar sobre a mega operação para conseguir vacinar o maior número de pessoas possível. O ministro falou hoje de manhã cedo sobre novas medidas e a gente traz para vocês. Vamos conversar sobre isso e tem muito mais assunto para a gente. Estamos juntos até 1h da tarde. Vamos para o intervalo rapidinho e eu já volto. Espera. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação feita durante esse último feriado prolongado.
Então vamos conversar ao vivo agora com o repórter André Anelli, que está lá no posto da PRF, em Planaltina, na BR-020. E André, conta pra gente, né? Se os motoristas estão mais prudentes, como é que foi esse feriado prolongado? Boa tarde para você. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os motoristas não estão tanto assim mais prudentes, não. Isso porque nesse feriado prolongado de sexta até números preliminares de domingo, a Polícia Rodoviária Federal registrou a prisão de 10 condutores que foram flagrados dirigindo sob forte efeito de álcool. Ou seja, alguns motoristas ainda insistem nessa perigosa mistura de bebida e direção. É sobre esse assunto que a gente conversa aqui com o inspetor Elmon. Inspetor, desses 10 casos de prisão em flagrante, quais chamaram mais a atenção de vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, né, os condutores ainda insistem, né, em dirigir embriagados e alguns deles até causam acidente. O que chamou a atenção nesse feriado foi um condutor que foi flagrado dirigindo embriagado, onde o resultado do teste dele foi 1,2 mg por litro de álcool, ou seja, é mais de 3 vezes o valor que é considerado crime. E chamou a atenção que é um valor muito alto. Outro caso que chamou a atenção foi um acidente na BR-040, onde tiveram 3 veículos envolvidos, sendo 2 automóveis e uma motocicleta. Os condutores dos 2 automóveis estavam embriagados, causaram um acidente e causou lesões graves no motociclista. Esse foi um acidente que mais chamaram a atenção nesse feriado. Inspetor, é importante a gente lembrar aqui que é crime dirigir sob efeito de álcool, inclusive da prisão em flagrante, como esses 10 casos que vocês registraram, e coloca a vida de muitas pessoas em risco também, né? Não só do próprio condutor, como quem está viajando ali com ele, mas também de outros motoristas que muitas vezes são responsáveis, não bebem e acabam sendo vítimas desses motoristas irresponsáveis. Qual que é o alerta que a PRF faz em relação a esse crime de direção sob efeito de álcool? Exatamente, é crime dirigir sob influência de álcool. Se ele for flagrado no teste etilômetro acusar mais de 0,33, ele vai ser conduzido à Polícia Judiciária e vai responder um processo crime por esse ato. O valor da multa é pesado, é um valor de quase R$3.000. Se ele for reincidente no prazo de 12 meses, esse valor dobra, vai para R$6.000. Então, é uma punição grave para os condutores que dirigem embriagados. E a gente alerta para os condutores, a gente pede para que eles não utilizem de álcool e depois passem a dirigir. Que eles utilizem o motorista da vez ou que utilizem algum serviço de veículo por aplicativo, mas que ao beber não dirija o veículo, porque pode causar acidente e ter consequências graves. Inspetor, para a gente finalizar a sua participação aqui, além dessa mistura de bebida e álcool, que outra irregularidade vocês acabam encontrando nas rodovias aqui também e que chamam a atenção das autoridades? Infelizmente o que mais chama a atenção, além do caso de embriaguez, são as ultrapassagens em locais proibidos. A gente tem flagrado vários condutores também dirigindo, cometendo esse tipo de infração. Fazendo ultrapassagens em locais proibidos, sejam pela sinalização, seja no acostamento. Isso tem causado bastante acidente aqui nas rodovias que cortam o DF em torno. Tá certo, então fica o alerta aqui do inspetor Elmon da Polícia Rodoviária Federal para não misturar bebida e direção e respeitar também a sinalização, principalmente quando essa sinalização acabar proibindo a ultrapassagem em alguns locais. Agradeço aqui a participação do inspetor Elmon da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado, inspetor. Eu usei máscara dessa vez nessa intervenção aqui, Viviane, justamente por conta da proximidade aqui com o inspetor. Mas lembrando que o uso de máscara já está liberado em locais abertos como esse aqui em Planaltina, onde a gente está. O André, eu não sei se você consegue conversar ainda com o inspetor, né? Que eu acho que ele já saiu um pouquinho do seu lado. Mas você falou sobre essas 2 infrações que a gente já sabe o quanto isso é arriscado, né? Quer dizer, beber e dirigir. Depois a gente também falou aí sobre essa ultrapassagem também arriscada. Agora, uma outra questão que me chama a atenção é com relação ao celular. O pessoal que fica teclando, né? Enquanto está dirigindo. André, eles conseguem identificar também essa infração e isso pode estar causando também mais acidente? Inspetora Viviane, lá no estúdio, quer saber se vocês registraram casos de uso de celular ao volante. Vocês conseguem fazer esse registro de alguma forma? Fazer o flagrante também de outra responsabilidade, que é essa do uso do celular ao volante? Certamente. A Polícia Rodoviária Federal ela realiza rondas, né, durante rondas diuturnas,
E durante esse patrulhamento a gente verifica, infelizmente, algumas pessoas utilizando o aparelho celular, algumas digitando, inclusive. E quando eles utilizam do celular, certamente eles perdem toda a atenção, que aumenta mais ainda o risco de acontecer um acidente. Tá certo. Respondida a pergunta aqui, Viviane. Obrigada. O inspetor continua à nossa disposição. Muito obrigada. Respondido sim. Agora, você tinha falado mais cedo ali, né, no início do jornal, sobre a questão da chuva. A gente vem aí com esses dias muito chuvosos, né? O feriado foi assim. Como é que tá por aí? Eu tô vendo que parece que tá bem nublado ainda, tá frio. Como é que tá, André? Muito bem, Viviane, vamos mostrar assim, agradecendo mais uma vez a presença do inspetor Elmon. Aqui nas imagens do Edilson Cordeiro, a gente vai ver as margens da BR-020, aqui na região de Planaltina. Aqui o céu está nublado, está bem carregado, a gente não consegue ver o sol e nesse momento não chove. Apesar de todo esse céu fechado, esse tempo fechado, não está chovendo aqui na região de Planaltina, não choveu nas últimas horas, a gente pode perceber isso com a pista seca. Mesmo assim, os motoristas devem redobrar essa atenção, uma vez que a pista já recebeu muita chuva nos últimos dias, nas últimas horas também. A gente vai mostrar isso daqui a pouco aqui no SBT Brasília, primeira edição. E resquícios dessa água, e que é uma chuva que não estava caindo com grande frequência até pouco tempo, pode fazer com que o carro acabe deslizando, acabe aquaplanando. Então, motoristas devem ter bastante cuidado, principalmente ao trafegar por essas rodovias aqui. E chama a atenção da gente também, além do clima, Viviane, que o movimento está bastante tranquilo. O feriado já acabou, terminou ontem o feriado prolongado. A grande maioria dos condutores que precisava voltar para casa ou ir até o seu trabalho já fez o retorno então para suas atividades e nesse momento o registro que a gente faz aqui é de uma movimentação normal na BR-020. André, obrigada, viu? Agradeço aí suas informações. E a gente vê que realmente Brasília tem essa característica, às vezes, de chover muito num lugar, de repente em outro, o pessoal nem viu chuva, mas o tempo parece que fechou em todo o DF mesmo nesses últimos dias. Daqui a pouco a gente traz mais previsão de chuva para vocês. Bom dia, André, obrigada. E a forte chuva das últimas horas provocou, inclusive, queda de diversas árvores por todo o DF. No plano piloto, um carro foi atingido. Na 104 Norte, essa árvore veio abaixo e caiu nesse carro que estava desocupado. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os bombeiros passaram a manhã limpando a área e removendo outros carros que também poderiam ser atingidos. O acontecimento dessa terça-feira chama a atenção para o risco de outras árvores também desabarem em diversas quadras residenciais aqui do plano piloto. Na 104 Norte, por exemplo, há o risco daquela outra árvore ali, que cresceu tanto e alguns galhos acabam passando por cima da rua. Quando algum carro maior ou até mesmo caminhão trafega por aqui, acaba esbarrando naqueles galhos e representando risco para moradores e pedestres. Nossa equipe flagrou o momento em que um caminhão esbarra nos galhos. Por pouco, algumas partes da árvore não caíram em outros carros. O síndico do bloco D da quadra disse que já pediu providências à nova CAP, mas não foi atendido. Situação muito particular aqui na frente do nosso edifício, porque qualquer árvore, como aconteceu agora, caiu, ela interrompe todo o fluxo de entrada e saída da quadra. Então todos os moradores estão impedidos de sair ou de entrar na quadra. Eu tenho particularmente pedidos aqui desde 2019 para algumas situações particulares aqui do edifício, e infelizmente nós não fomos ainda atendidos. Este biólogo que mora na quadra diz que uma solução seria substituir as árvores que não são do cerrado por espécies nativas do nosso bioma. Infelizmente são árvores exóticas, né? Árvores que não estão adaptadas ao bioma do cerrado. E essas árvores não suportam a quantidade de água na sua copa. Vai pesando a massa, aumenta e a tendência delas é caírem. Fazer uma poda sustentável, né? E substituir essas árvores por plantas do cerrado, como a sucupira, como o próprio piquizelo e outros jacarandás, outros mogno, que é característica do cerrado. A gente viu aí, né, inclusive algumas sugestões do próprio morador que entende ali do assunto. A gente procurou a nova CAP, a nossa produção ligou para tentar alguma resposta sobre essa questão das árvores, da poda, como que está sendo feito esse serviço, mas a gente ainda não teve resposta.
A chuva dos últimos dias ligou um alerta não só para esse tipo de risco de queda de árvores. Infelizmente, estamos na chamada temporada de alagamentos aqui no DF. Algumas regiões têm enfrentado muitos problemas nos últimos anos. Caso da Vila Cauí. Vila Cauí, fevereiro de 2021. A forte chuva que caiu na época deixou um rastro de destruição. Casas inteiras inundadas pela água, que subiu após o único córrego da região transbordar. Estragos também registrados em outras regiões administrativas do Distrito Federal. Na lista estão Sol Nascente e Pôr do Sol, Ceilândia, Vicente Pires, Santa Maria, São Sebastião, Planaltina e Taguatinga. Ao nível da água. Misericórdia, velho. Misericórdia. Para evitar cenas como as que acabamos de ver, a Defesa Civil do DF criou um plano de contingência com o objetivo de minimizar problemas relacionados a alagamentos e inundações. Nós elencamos, dentro dessas regiões administrativas, os locais mais sensíveis. O que seriam esses locais mais sensíveis? São os pontos de risco, né? De acordo com as condições desse local, podendo ser classificado em risco alto, muito alto ou mesmo sem risco. E o nosso cuidado é exatamente com esses pontos, né, de risco alto e muito alto, como esse aqui da Vila Cauí. O Major Souza, que cuida da parte da gerência de contenção, ressalta que as ações do órgão vão além. Inclusive, é feito um trabalho junto à comunidade quando acontece alguma catástrofe por conta da chuva. O planejamento inclui rota de fuga para os desabrigados e desalojados e também ponto de abrigo. O gerente de proteção comunitária, ele juntamente com a administração regional, após a identificação dessas áreas de risco, é feito um trabalho diretamente com essa comunidade, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E o gerente de proteção também, ele articula juntamente com a administração os cursos de formação de voluntariado junto à Defesa Civil. Esses voluntários, eles participam do trabalho de Defesa Civil como voluntários na região. Eles acionam também a Defesa Civil em caso de desastres. Eles facilitam bastante o trabalho também da Defesa Civil na comunidade. Eles conhecem bem a realidade de cada comunidade e de cada região administrativa. O líder comunitário Walter conta que os problemas das inundações na Vila Cauí têm mais de 5 anos. A gente passou a ter um volume de água no córrego Riacho Fundo acima do normal. A gente acredita que isso se deva ao povoamento que teve lá na cabeceira dos rios, tanto Arniqueiras, Colônia Agrícola Samambaia, aqui na Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, essa própria obra do BRT aumentou muito o volume de água que vem para cá. E essas famílias que estão aqui há 30 anos, elas ficam temerosas de acontecer a qualquer momento uma nova enchente. A administração regional tem realizado algumas medidas paliativas, como o aterramento desse ponto, que foi o mais castigado com a última chuva. Mas, para os moradores, uma solução ineficaz. Uma das medidas para evitar tragédias aqui na região da Vila Cauí seria a construção de gabiões. Aliás, só nesse ano, por exemplo, a forte chuva que caiu trouxe um rastro de destruição. E o que a gente vê aqui agora é simplesmente um aterro que veio como forma paliativa para amenizar o problema. Mas só que nesse ponto onde nós estamos, sequer tem um gabião. Mas veja só o contraste da desigualdade. Ao virarmos a câmera, por exemplo, existe um gabião. Mas só que um gabião que fica localizado nos fundos do estacionamento do Fórum do Núcleo Bandeirante. Os gabiões são colocados, essa estrutura que é colocada com pedras compactadas, exatamente para se evitar a erosão, né, ao longo desse córrego. No Fórum a gente já tem o muro de gabião, uma parte que protege o estacionamento do Fórum, mas do lado de lá, que ficam pessoas humildes, que também têm uma vida com o mesmo valor, não tem o muro de gabião. Então nosso apelo fica para que esse muro de gabião seja executado em todo o leito do rio para diminuir essas catástrofes que vêm acontecendo aqui no nosso bairro. Enquanto a situação não é resolvida em definitivo, os moradores têm tentado, por meio de reuniões com os órgãos competentes, buscar uma resolução para os transtornos causados
no período chuvoso. A gente tem bastante contato com a administração regional, que sempre tem ajudado a comunidade. A Defesa Civil também sempre está aqui dentro, ajudando e fazendo ações preventivas. Mas, como a gente insiste em dizer, sem essa obra para solucionar esse problema, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Isso tudo, né? Porque esse trabalho em conjunto ali na Defesa Civil, com a comunidade, para entender melhor onde que eles precisam agir, o que precisa ser feito, é fundamental, é ótimo, mas também precisa que a medida seja tomada para evitar casos como esses quando a gente chega nessa época de chuva, né? O sargento da PM foi preso hoje por liderar uma quadrilha acusada de agiotagem. O líder do grupo criminoso demonstrava ter muito dinheiro, que na verdade era a renda obtida através de diversas práticas criminosas. A vida de luxo era ostentada com frequência nas redes sociais. Quem aparece no vídeo é o sargento da Polícia Militar, Rony Peter Fernandes da Silva. Mesmo com um salário de 8 mil, o PM conseguia comprar carros avaliados em quase R$1 milhão. Eram vários deles, uma coleção que na verdade era usada para ocultar o dinheiro obtido de forma ilegal. Por conta da incompatibilidade entre o estilo de vida e a renda, a Polícia Civil passou a investigar o sargento da PM e descobriu que ele era líder de uma quadrilha responsável por emprestar dinheiro a juros considerados abusivos. É a chamada agiotagem. Para cobrar os devedores, o sargento fazia ameaças, tomava carros e exigia a transferência de casas e apartamentos das vítimas. Rony não atuava sozinho. O irmão, o empresário Tiago Fernandes da Silva, era o parceiro no esquema. Os dois foram alvos da Operação SOS Malibu, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Foram cumpridos 15 mandados de busca e 7 de prisão em Vicente Pires, Taguatinga e também em São Paulo. O grupo era liderado por um policial militar da Ativa do Distrito Federal, um sargento, e tinha também um grupo familiar, isto é, seu pai, seu irmão e outros laranjas que também emprestavam os nomes para que esses valores e bens fossem ocultados. Só nos últimos 6 meses, o grupo criminoso movimentou R$8 milhões. Os acusados agora devem responder por crimes como usura, que é a prática de empréstimos a juros abusivos, lavagem de dinheiro, ameaça e formação de quadrilha. Se condenados, esses indivíduos podem pegar penas que superam os 10 anos de reclusão. A Polícia Militar informou em nota que já instaurou um procedimento para apurar o caso de imediato. Disse ainda que a instituição não compactua com qualquer desvio de conduta de seus integrantes. E sendo comprovados indícios de irregularidades ou crime, todas as medidas cabíveis ao caso serão tomadas. A polícia prendeu hoje um homem acusado de liderar uma quadrilha responsável por mais de 200 assaltos em Ceilândia, Taguatinga e no Gama. No Guará. Leonardo Santos Xavier havia fugido para a Bahia depois que os comparsas dele foram presos. Mas o acusado retornou ao Distrito Federal para buscar a namorada e foi preso na casa dela em Ceilândia. A polícia pede para que vítimas dos assaltos façam um reconhecimento do homem, que já teve a participação nos assaltos delatada pelos ex-companheiros do crime. Olha, só corrigindo aqui, eu falei, né? Então, os assaltos em Ceilândia, Taguatinga e no Guará, e não no Gama, viu? 6 meses depois da morte do cantor MC Kevinha, a polícia vai pedir o arquivamento do inquérito. As investigações confirmaram o laudo da perícia, que indicou que o funkeiro sofreu uma queda acidental do 5º andar do hotel onde estava hospedado no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto de Criminalística, não foram achados indícios de brigas, ações violentas ou crime. MC Kevin morreu no dia 16 de maio, aos 23 anos, quando caiu da varanda da suíte onde estava com amigos e uma modelo. As 5 acusadas pelo homicídio qualificado da travesti Agatha Lewis começam a ser julgadas hoje.
crime aconteceu em janeiro de 2017 e ficou muito conhecido porque as câmeras de vigilância de uma agência dos Correios de Taguatinga flagrou o momento em que a vítima entra correndo na unidade, na tentativa de fugir das agressoras. Durante as investigações, a polícia descobriu que o motivo do crime foi por disputa de ponto de prostituição. Segundo a denúncia do Ministério Público, 4 suspeitas teriam atacado Ágata usando uma faca e um facão. Já a 5ª suspeita teria emprestado as armas usadas no crime. 10 testemunhas serão ouvidas e a previsão é de que o julgamento se estenda por 2 dias. A Polícia Militar prendeu um homem que jogou uma garrafa em uma mulher no parque da cidade. Segundo a PM, a mulher estava caminhando pelo parque quando se deparou com um homem passeando com 2 cachorros que estavam sem coleira e sem focinheira. Ela decidiu então alertar o rapaz, dizendo que seria perigoso andar com os cães sem a focinheira. Ele não gostou da situação e arremessou uma garrafa na direção da vítima. Gente, que absurdo isso. A mulher foi levada para o IML, onde passou por exames que constataram a agressão. O homem foi levado para a 5ª DP, onde foi autuado por lesão corporal e omissão de cautela, e ele foi solto logo em seguida. Quer dizer, uma situação em que ele já estava errado, está com um cachorro sem focinheira, foi alertado pela mulher e ainda joga uma garrafa. Não tem condições, né? Eu vou conversar com a Kátia Gomes agora primeiro sobre um ato de carinho com os pets. A Zoonoses está com cães e gatos à espera de adoção. Então vamos conversar aqui com a Kátia. Kátia, boa tarde para você. Quem tiver interesse em fazer essa adoção, levar para casa um desses bichinhos, como é que faz? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É bem simples. A pessoa interessada, ela precisa apenas entrar no site Amigos da Zoonose e preencher um formulário. Falar o que ela quer adotar, se é um cachorro ou se é um gato. Depois, funcionários da Zoonose vão analisar esse perfil da pessoa interessada e entrar em contato. Quando entrar em contato, a pessoa, né, claro que ganhou ali o bichinho de estimação, precisa buscar com documento de identidade, CPF, uma coleira, se for um cachorro, ou uma casinha, se for um gato. Essa pessoa, é importante reforçar, ela precisa ter mais de 18 anos e se comprometer a cuidar do animal. Para isso, ela precisa informar lá nas zoonoses como que ela vai deixar esse animal. Se vai ter espaço, se vai ficar no quintal, se vai ficar dentro do apartamento. Eles fazem todo esse questionamento justamente para assegurar, né, que o animal vai ser bem cuidado. Ao todo, são 25 animais que estão aí para adoção. 10 cães e 15 gatos. Então, quem quiser, tiver interessado, lembrando que esses animais, eles foram vítimas de maus tratos ou de abandono. Hoje, eles já são animais adultos. Então, a pessoa ela precisa, sim, ter uma responsabilidade, querer cuidar do animal e, claro, o mais importante, dar amor e carinho. Então, é só procurar as zoonoses, né? Quem não tem animal, é uma boa oportunidade, né? Esses animais, eles já vão todos vacinados, vermifugados e também, Viviane, é importante falar que esses animais, eles passam por uma bateria de exames. Então, são animais que estão bem cuidados, o dono não vai ter nenhum problema, é só mesmo dar amor e carinho para os bichinhos. Eu volto com você. O Kátia, inclusive castrado também? Exatamente. Inclusive castrado. Então, os animais, eles vão vacinados, vermifugados. No caso de gatos, eles fazem até um exame que é um HIV felino, né? Então, com todos esses exames em mãos, o dono já vai poder levar para casa o animal com toda a segurança de que o bichinho já, né, está saudável e também vacinado. Ô, Kátia, a gente fica vendo nesses bichinhos que já passaram por uma situação difícil, loucos por carinho, né? E tanta gente querendo também adotar, então fica uma opção. Agora, a pessoa ela pode ir primeiro para poder olhar, escolher ali o gatinho, o cachorro, depois ela tem um tempo de adaptação. Como é que funciona isso? Você tem essa informação? Eu vou ficar te devendo essa informação, mas eu acredito que sim, porque a gente já tinha feito uma reportagem
reportagem antes que falava justamente isso, de que os donos poderiam conhecer o animal primeiro, né? Então eu acredito que nessa situação, Viviane, também a pessoa vai poder conhecer o animal, escolher se quer macho ou fêmea e depois se candidatar à adoção. Lembrando, tem que ter mais de 18 anos. Menor de idade não pode participar dessa adoção de animais. E claro, é sempre mais interessante, né, você adotar um bichinho do que você acabar comprando. Porque o animal que está ali numa situação de abandono e de maus tratos, isso é comprovado. Eles são sempre muito mais gratos ao dono quando eles ganham um lar, Viviane. Com certeza. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? A gente volta e meia mostra mesmo sobre essa questão da adoção aqui. Então, procure a zoonose de segunda a sexta. Estou de volta e logo no início do jornal eu falei para vocês que se vocês quiserem mandar mensagem, podem mandar pelo Instagram, no perfil do SBT, que é o @SBTBrasília, ou no meu, que é o @ViviCosta_oficial. E aí eu já tenho aqui algumas mensagens do pessoal pedindo beijo. Então vou pedir para vocês aqui um intervalinho para mandar para aqui. Olha, para o Thales Henrique, que falou, manda um abraço para minha mãe. O nome dela é Jusilene, moradora de Itapuã. E para mim também. Um beijo para vocês dois. Então, aqui a Neide Ferreira. Vivi, manda um beijo para mim, tá dado aqui o beijo. E a Júlia, que tá falando que tá assistindo o nosso jornal. Então, um abraço para todos vocês. Aproveita também para mandar a sua mensagem, a sua sugestão de pauta para o nosso perfil. Começa a ser pago amanhã, quarta-feira, o Auxílio Brasil, benefício do governo federal, que substitui o extinto Bolsa Família. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como receber esse auxílio. Vamos ver na reportagem quem já está apto a receber o dinheiro? Eva está na contagem regressiva para receber o auxílio. Mas não sei o valor ainda, não me mandaram, que eu só recebo no final do mês. Estou desempregada. Já me ajuda a pagar minhas contas, né? Para todos os que recebiam o Bolsa Família, o pagamento será automático. Os beneficiários podem saber quando irão receber e o valor da parcela por meio do aplicativo Auxílio Brasil. Para o acesso e para o saque, valem as mesmas senhas, além do cartão do Bolsa Família. O aplicativo do Auxílio Brasil não permite a realização de novos cadastros, somente a consulta. Mas os beneficiários poderão continuar movimentando o dinheiro normalmente pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, recargas e transferências via Pix. A partir de dezembro, o governo espera que 17 milhões de famílias passem a receber o benefício com valor mínimo de R$ 400. Isso depende da aprovação da PEC dos precatórios agora no Senado. Pelo menos 49 parlamentares terão que votar a favor da proposta em 2 sessões. O governo vai pagar os valores menores, vai honrar todos os compromissos. A discussão é sobre os precatórios milionários. Nesta segunda, num evento em Portugal, o presidente do Senado negou que a aprovação da PEC também vai garantir dinheiro para o governo bancar emendas parlamentares. Um espaço fiscal para se inserir um programa social sustentável, com um valor atualizado, que possa permitir poder de compra mínimo à população brasileira. Olha, quem não estava cadastrado no Bolsa Família e se encaixa nas regras do benefício pode receber o Auxílio Brasil, mas só a partir do mês que vem. Ainda não tem assim, uma data muito certa. A repórter Débora Bergamasco tem mais detalhes para a gente. Débora, boa tarde para você. Você conversou com o presidente da Caixa, né, o Pedro Guimarães. Conta para a gente, então, como é que foi essa conversa e que notícias você traz para a gente. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no jornal. Bom, olha, foi uma conversa longa, foi uma conversa muito detalhada, que depois você pode assistir na íntegra no site SBT News. Mas vou adiantar aqui alguns pontos para você. O principal é o seguinte, as pessoas têm dúvida, a principal dúvida é se a pessoa pode, quem é que está apto a receber o Auxílio Brasil. Então, é importante não confundir auxílio emergencial com Auxílio Brasil. Quem era beneficiário do auxílio emergencial não necessariamente, não automaticamente está cadastrado para o Auxílio Brasil. Quem está automaticamente? Como falou na reportagem, quem era beneficiário do Bolsa Família mudou o nome, basicamente, por enquanto só mudou o nome e uma cesta de benefícios, agora está automaticamente no Auxílio Brasil.
poxa, eu não era beneficiário do Bolsa Família, mas recebia o auxílio emergencial. Estou automaticamente cadastrado para receber o Auxílio Brasil? Não, não está. Como saber se eu terei ou não direito? Porque algumas regras já mudaram. Você vai ter, não adianta ir na fila da Caixa Econômica Federal, dormir na fila, enfrentar longas filas, não adianta. Não adianta você procurar essa informação no Caixa Tem, nem no aplicativo do Auxílio Brasil, nem no aplicativo antigo do Bolsa Família. Infelizmente, neste caso, para pessoas que não era do Bolsa Família e ela quer se cadastrar e ela quer saber se ela vai ter, se ela está apta, né, se ela atende aos critérios para receber o Auxílio Brasil, ela vai ter que procurar o CRAS da cidade, o Centro de Referência Assistencial da sua cidade. Vai ter que ir no CRAS e a gente está vendo aí por todo o Brasil filas grandes no CRAS, mas é isso, infelizmente é só assim, não adianta ligar no 111, a pessoa não vai saber te responder. Qual informação que você tem pelo 111 ou pelo aplicativo do Caixa Tem ou pelo aplicativo do Auxílio Brasil? A informação é, você que já era beneficiado do Bolsa Família, né, pelo Bolsa Família, você vai saber, vai conseguir consultar ali quando você vai receber, ou seja, as informações do calendário e quanto você vai receber. Olha, nesse mês de novembro, viu, Vivi, não tem assim uma grande diferença de valor. Tá? O que aconteceu, o que o governo fez foi uma atualização do valor do antigo Bolsa Família pelo IPCA. Então aumentou cerca de 17%, corrigiu a inflação. Estava mais de um ano sem essa correção de inflação e aí você tem uma perda muito grande, né? Então teve esse aumento. E os tais dos R$400 que está todo mundo realmente precisando, né? As pessoas estão ansiosas. O governo já falou em R$400 e agora? Quando é que eu vou receber os meus R$400? Eu que já estou apto, já estou cadastrado. Bom, isso, como foi falado na reportagem também, depende do Congresso Nacional, né, Vivi? O Congresso Nacional, os parlamentares, eles têm que aprovar a tal da PEC dos precatórios. Gente, mas o que tem a ver precatórios com o pagamento de Auxílio Brasil, do ex-Bolsa Família? Acontece que o governo ele precisa de espaço fiscal, ou seja, ele precisa ter dinheiro em caixa para poder fazer esse pagamento pagar mais, né? Pagar mais para as pessoas. Se pagava mais ou menos R$250 e vai passar a pagar 400, da onde vai tirar esse dinheiro? E a aprovação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, seria ali dessa confusão aí de precatórios, é que eles tirariam dinheiro. Precatório é o quê? Só para a gente falar aqui em termos gerais. Precatório são dívidas da União que a Justiça já disse, olha, União, governo federal, você está devendo para Dona Maria, você tem que pagar para ele, você tem que pagar para uma empresa, e às vezes são valores milionários, R$1 milhão, R$200 mil. Então, o que o governo quer? Adiar os pagamentos dessas dívidas maiores, para assim ter espaço para então poder pagar as pessoas que tanto necessitam. As dívidas menores, tipo 20 mil, 30 mil, as pessoas têm direito, afinal de contas, o governo tem que pagar. Mas aí essas dívidas menores, elas já seriam pagas esse ano, porque a Justiça ordenou que o governo pague essas dívidas. Bom, vamos lá, eu não sei se você tem mais dúvidas, estou aqui falando, mas é que tem muita informação, qualquer coisa você só me interrompe. Não, eu quero te dizer. Aí vamos lá. Eu que sou beneficiária do Bolsa Família, tenho o meu cartão do Bolsa Família. Eu preciso trocar de cartão? Não, você pode pegar o seu cartão, ir lá sacar na agência lotérica, no correspondente da Caixa, ou então na própria agência da Caixa. Ou você que já tem um aplicativo Caixa Tem, se não tem, baixe, porque é muito importante, você pode movimentar a sua conta ali, você já vai receber automaticamente. Quem é beneficiário do Bolsa Família não precisa fazer nada, não tem que trocar cartão, não tem que trocar senha, tá tudo certo. E aí, qual que é a dúvida também? A gente vai ter mais informações no site SBT Brasil, logo mais. Tá bom, Vivi? Voltamos ao estúdio. Ô, Débora, eu tô aqui impressionada. Eu quero te agradecer, porque se alguém tinha dúvida, eu acho que ficou sanada. Se tiver, ainda pode encontrar lá no SBT News também, nosso site, fonte segura de informação. Mas, Débora, eu quero dizer que você ainda deu uma aula pra gente aqui de Auxílio Brasil, como que faz com relação ao cartão, quem pode, quem não pode, a gente até tinha mostrado na outra reportagem, ainda teve aula de precatório, né? Porque muita gente ainda tem dúvida, né? O que é precatório? Uma palavrazinha assim, né? Esquisita às vezes, né? E aí a Débora ainda trouxe pra gente falando dessa PEC, explicando também o que é PEC, que tá ainda no Congresso, precisa passar pelo Senado, passou pela Câmara, agora vai precisar dessa aprovação no Senado para conseguir garantir então esses R$400 que todo mundo tá de olho esperando que isso passe. Enquanto isso, fica então com o Auxílio Brasil
muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações aqui pra gente, viu? Uma ótima tarde para você. Tchau. Beijo. O Pix, o sistema de pagamento instantâneo, completa 1 ano nesta terça-feira. E para comemorar a data, entra em vigor uma novidade: a suspensão por 72 horas do pagamento de transações consideradas suspeitas. Transferências e pagamentos feitos em segundos e sem custo. No início eu não comecei usando, fiquei com um pouco de receio, um pouco de medo. Só que os benefícios superaram a desconfiança. Não preciso lembrar de carregar o cartão, é um pagamento que a pessoa recebe de prontidão. Segundo o Banco Central, no primeiro ano de atividade, o Pix alcançou mais de 100 milhões de pessoas físicas e 8 milhões de empresas. São 330 milhões de chaves cadastradas e mais de 550 bilhões de reais movimentados. Eu acredito que o Pix pode estar se tornando um dos maiores programas de inclusão financeira que esse país já viu. Traz todo um benefício de menor manutenção e menor volume de dinheiro em espécie sendo transacionado. Este projeto fornece diariamente marmitas para idosos na zona leste de São Paulo. As doações mantêm a despensa cheia e o Pix trouxe mais dinheiro. Essa agilidade ajudou para que aumentasse o número de pessoas que pudessem contribuir. Mas essa versatilidade do Pix também chamou a atenção dos criminosos, que, de acordo com a polícia, encontraram nesse sistema formas de lucrar com golpes e sequestros relâmpagos, em que as vítimas são induzidas ou obrigadas a fazerem compras e transferências para os bandidos. No restaurante do Giovanni, 25% dos pagamentos são feitos com Pix. No início, ele teve prejuízo com fraudes. Como no começo a gente estava se adaptando ainda com o Pix, eles faziam um agendamento, a gente não via que estava agendado e depois eles cancelavam. Para melhorar a segurança, o Banco Central vem fazendo ajustes, como o limite de R$1.000 para transações noturnas. Nesta terça-feira virá outra novidade: a marcação de operações suspeitas. Uma conta que acabou de ser aberta, recebeu uma transferência de madrugada de alguém que nunca tinha mandado antes, o banco pode marcá-la como suspeita de fraude e demorar 72 horas para realmente entregar o dinheiro na outra ponta e fazer uma análise mais correta. Vamos agora falar de saúde, porque o ministro Marcelo Queiroga acabou de lançar uma campanha de mega vacinação. É uma tentativa de fazer com que toda a população que pode ser vacinada contra a Covid-19 complete esse ciclo. Vamos então falar aqui de novo com a Kátia Gomes, que acompanhou esse anúncio, tem todas as informações pra gente. Kátia, boa tarde para você de novo. Então explica pra gente como é que vai ser essa mega vacinação, quando é que começa, e tem novidade, né? Tem muita novidade, viu, Vivi? Olha, essa campanha mega vacinação, que tem como slogan proteção pela metade não é proteção, começa sábado, dia 20, e termina na sexta-feira que vem, dia 26 de novembro. Por que o governo decidiu fazer essa campanha? Porque muitas pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Então o governo agora vai ampliar o horário de funcionamento dos postos de saúde de todo o país. O GDF ainda deve anunciar como que vai funcionar essa ampliação. Então, para todo mundo com mais de 18 anos tomar a segunda dose da vacina. Essa é a ideia da campanha. Bom, além disso, o governo federal anunciou que agora pessoas com mais de 18 anos vão poder tomar a dose de reforço. Antes, essa dose de reforço era aplicada apenas para profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos ou pessoas imunossuprimidas. Só tem uma regra: a pessoa precisa ter tomado a segunda dose da vacina há 5 meses. Ou seja, quem tomou a segunda dose no mês de junho, agora já pode procurar um posto de saúde e fazer a dose de reforço. É uma excelente notícia. Bom, durante a coletiva de imprensa, o governo acabou fazendo um anúncio que não seria feito hoje. Eles iriam anunciar só no final da semana, que é a aplicação da segunda dose da vacina da Janssen. A vacina da Janssen é aquela vacina aplicada em dose única. Só que o governo disse que, com base em estudos, vai ser necessário sim aplicar a segunda dose da vacina da Janssen. Essa vacinação, eles ainda vão anunciar quando que vai começar, mas a previsão é que comece na sexta-feira ou já na semana que vem. Então o governo ainda não liberou exatamente a data. E aí, segundo o governo, depois que a pessoa tomar a segunda dose da Janssen, vai esperar
5 meses, né, que é o prazo para a dose de reforço, Vivi. Então, essas foram as novidades, né, anunciadas na coletiva de imprensa. Aqui no DF, para você ter uma ideia, né, mais de 350 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Então, é importante, sim, essa campanha. Inclusive, o sábado está sendo chamado de dia D da vacinação contra a Covid-19. Isso é importante para a gente mesmo, né, Kátia? Porque assim, a gente sabe que quanto mais pessoas vacinadas, mais tranquilo a gente vai poder ficar, né? Mais seguro a gente fica. E com relação a essas pessoas que estão precisando aí da segunda dose, então vem essa campanha no sábado, né? Que é para o próprio governador Ibanez já tinha falado também desse dia D para poder conseguir vacinar todo mundo. Acho que vão ter outros postos também que a gente vai falar ao longo da semana para que as pessoas possam se vacinar. E aí, você tem mais alguma informação pra gente dessa mega operação aí para o pessoal vacinar? Mega operação, já chamei, né, gente? Vai acontecer em todo o país, então vai ficar a cargo dos estados e municípios definir o horário de ampliação e quais postos vão funcionar. A gente sabe que no fim de semana os postos hoje estão bem reduzidos, então essa campanha aí vai ampliar os postos de vacinação. E é importante falar também dados, Vivi. Olha, as doses aplicadas aqui no DF já foram mais de 4.200.000 doses aplicadas, tanto a primeira dose como a segunda dose e também dose de reforço. Só da primeira dose foram mais de 2.200.000 doses, da segunda dose da vacina, mais de 1.700.000 doses, dose única 58.000 e dose de reforço já foram mais de 159.000 doses de reforço. Agora, com essa grande novidade, que todo mundo com mais de 18 anos que já completou a imunização há 5 meses vai poder tomar a dose de reforço. Eu volto com você. Obrigada. Então já trouxe aí um balanço também de como é que está a nossa cidade, né? Para o pessoal saber que realmente precisa se vacinar. Todas as informações aqui, então, que a Kátia trouxe para a gente com essas novidades. Obrigada, viu, Kátia? Gente, com a pandemia, parece que tudo ficou estacionado, sem sair do lugar, não é verdade? Aqui mesmo no Distrito Federal, teve obra que atrasou, a gente sabe. Mas em nenhum momento o GDF ficou parado. A saúde, tão criticada por alguns, recebeu inúmeros investimentos. Na Ceilândia, o hospital regional foi ampliado e ainda foi construído mais um hospital novinho. Em Samambaia, a construção de uma ala nova dobrou o número de leitos. O Paranoá, o Gama e outra vez a Ceilândia ganharam 3 novas UPAs. E outras 4 estão quase prontas. 8 novas unidades básicas de saúde foram entregues. A do Riacho Fundo 2 é a maior do Brasil. Você sabia? Interessante isso, né? Em Taguatinga, o centro radiológico do Hospital Regional zerou a fila de pacientes. Na Asa Sul, a Clínica da Mulher já está atendendo. E o Hospital de Base agora conta com o PET Scan, que é o primeiro equipamento do tipo na rede pública, capaz de dar um diagnóstico ali mais preciso de câncer e outras doenças graves. Tem mais, viu? As obras do tão esperado Hospital Oncológico já começaram. E nesse período, o GDF ainda contratou mais de 8.000 profissionais de saúde. Gente, não é pouca coisa não, né? Tem que dar valor. Em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, um hospital registrou um tipo raro de nascimento de gêmeos e a gente vai trazer essa informação para você agora. Os bebês Theo e Gael nasceram empelicados, ou seja, cada um dentro de uma bolsa amniótica, que não se rompeu mesmo após sair da barriga da mãe. Segundo especialistas, isso acontece uma vez a cada 80.000 partos. Uma surpresa para os pais, Lucas e Beatriz, que comemoraram. A cesariana foi no dia 31 de outubro, mas só agora as imagens foram divulgadas. As crianças nasceram com cerca de 2,5 kg cada uma e passam bem. Que gracinha, que alívio, né? Vamos agora saber como está a viagem do presidente Bolsonaro pelos Emirados Árabes. A repórter Natália Fruê tem direto de Dubai as informações pra gente. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil, aqui já à noite de terça-feira nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, de onde nós falamos. Eu vou explicar para o pessoal que está em casa por que a gente não deixou ainda Dubai, se o presidente Jair Bolsonaro já partiu para roteiro em outros países aqui do Golfo Pérsico. É que de ontem para hoje o governo do Catar editou uma nova norma, um decreto,
mudando as regras para ingresso de quem não nasceu no Catar e que vem aqui dos Emirados Árabes Unidos. As pessoas que querem ingressar no país, além do teste PCR, do comprovante de vacinação e também da hospedagem, elas precisam ter hospedagem em hotéis específicos determinados pelo governo do Catar para fazer uma quarentena de 2 dias. Essa determinação veio através de um decreto do governo do Catar e foi inesperada, pegou muita gente de surpresa. A informação é que a medida que parece sanitária, ela tem um viés político. Por quê? Porque existe uma rixa entre o governo aqui dos Emirados Árabes Unidos e o governo do Catar por causa do gás natural, e a gente acabou passando esse perrengue aqui em função dessa mudança. Quer dizer, editou um decreto e esse decreto passou a vigorar instantaneamente. Mas a gente segue daqui acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que hoje foi para o Bahrein, e lá no Bahrein ele fez a inauguração do prédio da Embaixada Brasileira em Manama, que é a capital do Bahrein. Depois o presidente seguiu para outros compromissos e amanhã, então, ele tem essa visita ao Catar, visita de um dia ao Catar, que é o país da Copa do Mundo do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, deve visitar um dos estádios que vai ser sede dos Jogos da Copa do ano que vem, que vai acontecer num período diferente, né? Não no meio do ano, como a gente é acostumado, mas em novembro e dezembro, justamente por causa do clima daqui. Essa época não é a época de que faz mais calor aqui, e mesmo assim já é muito quente. Então, em função disso, a Copa do Mundo acontece entre o final de novembro e o início de dezembro no ano que vem. Natália foi passando ali alguns desafios, né, mas conseguindo tirar de letra para trazer as informações sempre quentinhas para a gente. Nessa viagem a Dubai, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o impasse da filiação ao Partido Liberal. Bolsonaro disse que deverá decidir em, no máximo, 3 semanas se vai para o PL ou para uma outra sigla. E a Natália Froé e Christian Iene acompanharam, estão trazendo também essas informações agora. Jair Bolsonaro participou em Dubai do Fórum de Investimentos promovido pela Confederação Nacional da Indústria e convidou investidores árabes para uma visita à Amazônia. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados do desmatamento na Amazônia em outubro. Segundo o INPE, a área atingida pela ação ilegal chegou a 877 quilômetros quadrados, índice sem precedentes para o mês. Depois do evento com empresários, Bolsonaro foi até Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, para um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O presidente também participou da cerimônia do Dia do Brasil na Expo Dubai, a maior feira global de negócios, e visitou pavilhões de vários países. Mesmo longe de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro continua negociando o seu futuro político. No fim de semana, após troca de mensagens com Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro anunciou o adiamento da filiação ao Partido Liberal. O PL havia confirmado em nota para o dia 22 o ato de filiação. Hoje, Bolsonaro disse que a decisão deve sair em no máximo 3 semanas e explicou o motivo do impasse. O presidente quer a garantia de que o PL não irá apoiar candidaturas de esquerda nas disputas regionais nas eleições do ano que vem. Temos bandeiras que não é eu falando no dia da filiação, quero que ele também fale. Nós dois devemos estar afinados. E muita coisa está em jogo, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores. Bolsonaro disse que convenceu o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a disputar o governo de São Paulo. Conversei ontem com o Tarcísio, primeira mão para vocês. O Tarcísio aceita discutir uma possível candidatura dele ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio não comentou a declaração. O presidente também falou sobre as demissões do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável pelo Enem. Pelo menos 37 servidores pediram exoneração dos cargos só na primeira semana deste mês. A prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem.
Bom, voltando aqui para o DF, né? A Polícia Militar e o DF Legal fecharam uma casa de festas no Gama. A casa de festas na QI 1 do setor de indústrias estava toda irregular e as reclamações eram recorrentes. Os moradores próximos não aguentavam mais o som alto, o movimento intenso de carros e denunciavam o consumo de álcool e drogas no local. A polícia apreendeu vários tipos de drogas. E além de não obedecer às medidas sanitárias, a casa de festas não tinha licença para funcionar, ou seja, estava tudo errado, né? E o dono foi preso. Vocês viram aí, né, o que pode acontecer com essa situação de barulho muito alto. E aí a gente tem, então, essa questão da vizinhança aí, que às vezes incomoda muito, barulho sem fim, principalmente à noite. Quem é que aguenta? Até o dia 14 de novembro, o IBRAM aplicou 207 autuações por violação da Lei do Silêncio. E esse número deve aumentar. Moradores do Plano Piloto reclamam do barulho de muitas quadras comerciais, o que dificulta o sono e o descanso adequado. Em alguns lugares, a altura do som chega a quase o dobro do permitido por lei. Estamos na 412 Norte. É nessa quadra, entre a área residencial e comercial, que essa moradora, que prefere não se identificar, conta que já não aguenta mais tanto barulho, principalmente na parte da noite. A gente quer dormir, não consegue, porque mesmo que depois que o bar fecha, as pessoas ainda ficam por ali, vão para um outro estabelecimento vizinho, que é uma conveniência, e bebem a madrugada dentro, falando alto. Indignada, a moradora ressalta que por conta do barulho perturbador, já presenciou várias brigas. Desde 2019, ela tem acionado os órgãos competentes, mas nada de solução. Eles até afirmam que mandam fiscalização, só que eu nunca testemunhei a fiscalização vindo. E eu aciono a polícia também. A gente tem um grupo de WhatsApp da Rede de Vizinhos Protegidos, onde a Polícia Militar participa. Contudo, nem sempre a polícia é rápida e nem sempre a polícia responde. Essa outra moradora, que por medo também não quer se identificar, diz que o barulho vindo de alguns comércios da quadra é tão gritante que ultrapassa o horário permitido por lei. Eles não respeitam os moradores, principalmente os bares que são virados para a quadra, para os prédios. Porque o som é muito alto, ultrapassa o horário permitido e incomoda muito, incomoda demais. Para ela, o som alto é um problema, mas conta que não é o único. Brigas, tráfico e tentativas de homicídio já ocorreram na região. Tem muita bagunça, muito cliente desses bares bêbados e drogados, fazendo baderna debaixo do bloco e fica acelerando o carro para sair com o carro, cantando pneu. De acordo com dados do Instituto Brasília Ambiental, órgão que fiscaliza e pune quem desrespeita a Lei do Silêncio, até o dia 16 de setembro foram registradas 123 autuações. Em 2020, foram 125 e em 2019, 458 autuações por conta do barulho em excesso. A previsão que iremos superar em torno de 30% os números, em números absolutos do ano passado. De acordo com o diretor de fiscalização do IBRAM, a Lei do Silêncio limita os ruídos em áreas residenciais em até 45 decibéis. Já em bares e restaurantes, a máxima de 50 decibéis. Mas, na prática, a realidade é outra. Veja só o que o sonômetro conseguiu captar na Asa Norte. Quase 80 decibéis. 90% das denúncias que chegam ao IBRAM são relacionadas à poluição sonora, né? E elas são decorrentes basicamente de bares e restaurantes. No DF, as regiões administrativas com mais reclamações por conta do barulho são o Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Águas Claras. Um aparelho de última geração adquirido pelo IBRAM para fazer parte das fiscalizações do órgão aqui na capital. Por exemplo, ele mede a questão da altura, do som, a questão da poluição sonora, dividido em várias vertentes. Ali, por exemplo, veja só, tem um prédio, área residencial. Aqui no meio, uma área comercial. Ao atravessarmos a W3, por exemplo, tem uma área mista, onde há comércio, em meio também há residências. Daí a complexidade da ação que é desenvolvida.
devido isso à necessidade de termos equipamentos sempre certificados e calibrados. O IBRAM reforça que primeiro recebe a denúncia. Se confirmada, a aplicação de uma advertência. Se o problema for resolvido, o caso é arquivado. Se houver uma nova reclamação, são aplicadas sanções, como multas e até interdição, se o comércio não se adequar. Para se ter uma ideia, o TJDFT condenou este ano uma igreja a indenizar uma vizinha por produzir barulho excessivo durante os cultos. A igreja deverá pagar R$2.000 por danos morais. Antes desse problema se tornar judicial, o interessante é se buscar o bom senso de todos os envolvidos. Tanto o direito ao livre exercício de cultos religiosos e o direito ao sossego do indivíduo no seu lar são constitucionais, mas um não pode exceder o outro. A gente tem que pensar no coletivo, sem empatia. Não adianta um só se beneficiar e os outros ficarem sofrendo com raiva e, sabe, não conseguirem viver, descansar. Que volte a ser a quadra que era antes, que era alguns anos atrás, tranquila, bem harmoniosa, só que a gente não tenha medo porque a gente tem medo de sair. Às 8 horas da noite, eu, por exemplo, já não saio mais. Pois é, barulho alto demais não dá, né, gente? Principalmente na hora de dormir. Ele falou ali o que eu acho que é essencial, né? Pensar no coletivo, que aí respeitando um ao outro, a convivência é muito mais harmoniosa, né? Você já jogou beach tênis? Conhece esse esporte que vem conquistando cada vez mais espaço na capital federal? Quem pratica fala que é um barato, olha só. Não é porque Brasília não tem praia que a galera não pode praticar um esporte assim, ó, com o pé na areia. Eu sinto que eu tô jogando tipo numa praia assim, que tem um marzão lá. Mas o que seria o beach tênis? Um frescobol melhorado, uma mistura de vôlei de praia e tênis? Afinal, tem rede, tem areia, tem raquete, tem bolinha. A gente associa mais a um badminton, porque são 2 atletas de um lado, 2 de outro. É um esporte mais aéreo. O tênis, a bolinha já quica no chão. Aqui, se a bolinha caiu na areia, já é ponto. Então, isso difere bastante. E tem outros detalhes também. A raquete é menor e a bolinha tem menos pressão, desacelerando o jogo. Bem mais fofinha, ela não quica no chão. E o clima de praia faz toda a diferença nas aulas ao ar livre e que ajudam a queimar calorias. É pé na areia, é vento, é vitamina D, ele é fácil de aprender, é o sonzinho rolando. Ele é bem descontraído. Com isso, tem trazido bastante praticantes de todas as idades, de todos os tipos, de todos os gêneros, e a gente está muito feliz com essa procura. O esporte tem crescido bastante. Um esporte que nasceu na Itália nos anos 80 e que, pelo visto, está sendo criado aqui no Brasil. O Gustavo tem 12 anos e trocou o videogame e até o futsal pelo beach tênis. Beach tênis, você socializa muito com as pessoas, você faz muitos amigos, é muito divertido. Jogo todo dia, toda hora. Uma modalidade esportiva democrática e inclusiva, onde crianças e adultos podem jogar juntos. A gente até tem bastante família praticando, então a gente tem pai, mãe e filho. O filho com 7 anos, outra filha com 14 e o pai lá por volta dos seus 40 e a esposa também, né? A gente tem avô praticando, a gente tem netinho, então dá para fazer todo mundo na mesma turma, sim. Eu jogo com meu filho principalmente, então isso é o que mais me atrai, esse clima descontraído, você pratica uma atividade física e ao mesmo tempo é muito divertido e viciante mesmo. Nas aulas, o praticante aprende como segurar a raquete e se movimentar na quadra. Quem faz a bolinha cair do outro lado, pontua. É como no tênis, a mesma contagem do tênis, só que a gente tem algumas diferenças. No tênis, se você erra o saque, chamado de serviço, você tem direito a um outro saque. Aqui no beach tênis não, se você errou o saque, você já perdeu um ponto. E a outra coisa que muda é quando o nosso saque bate na rede e cai do outro lado, o nosso é válido e do tênis não. E já que quem está com o pé na areia é para se jogar, é claro que eu quis tentar. No começo é tudo novidade, nem sei pegar na raquete. Perco algumas bolas e depois do treino, até me atrevo a competir com os veteranos. Vai. Boa, Anne, minha parceira aqui de quadra. Fui bem? Mandou super. Tem muito futuro, Van. Tem que treinar mais? Ah, sempre tem que treinar, né? Mas mandou super bem.
Treinar sempre é bom, mas leva jeito, Vanessa. Olha, a seleção brasileira ganhou um problema de última hora para pegar a Argentina em San Juan pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante Neymar reclamou de dores musculares e está fora do jogo de hoje à noite. Em véspera de jogo com a Argentina, todo o apoio importa. O goleiro pentacampeão prestigiou a seleção brasileira. Marcos tietou, foi tietado. Em campo, a seleção fez um trabalho que parecia meio bobinho, mas que de bobo não teve nada. Aproveita para trabalhar o passe no espaço curto, vamos! Neymar participou o tempo todo, mas antes da viagem relatou dores musculares na coxa esquerda e foi cortado. De tarde, o grupo partiu para a cidade de San Juan, na Argentina. Lá, 6.000 pessoas fizeram fila desde o sábado para comprar entradas. Houve confusão nas barreiras de proteção. Para amenizar a situação, o governo local antecipou a venda dos ingressos. A seleção brasileira ficará hospedada aqui, neste hotel, no centro da pequena cidade, que com pouco mais de 100.000 habitantes, viu a sua rotina completamente alterada pelo jogo, com hotéis e voos lotados, trazendo dezenas de jornalistas do mundo todo. Nessa terça-feira, só quem tomou pelo menos uma das doses da vacina terá direito de ver a vice-líder argentina diante da já classificada seleção brasileira. Um duelo muito esperado nessa espécie de velho oeste argentino. Bom, olha, antes de encerrar, deixa eu mandar aqui um beijo para o pessoal que mandou mensagem. Júnior, de Pires do Rio, Joel Alencar, de Águas Lindas, Bené do Gama, Maria Aparecida, Cida de Arapuanga. Um beijo para todos vocês e obrigada pela companhia. O SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Obrigada por vocês terem ficado comigo durante essa manhã, início da tarde. Amanhã o Felipe Malta estará de volta e eu te espero de novo com outras notícias logo mais às 7h20 da noite no SBT Brasília, segunda edição. Aliás, te espero sempre, hein? De segunda a sexta, depois da novela. Uma ótima tarde para você, um beijo e até a próxima.